Você vai fazer a segunda fase do exame de ordem. Você conhece a peça embargos de terceiro? Pois é, essa peça ela cai em cível, empresarial e trabalhista. A FGV adora essa peça. E eu quero que você comente aqui para mim. Você sabe para que serve essa peça? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te mostrar os requisitos essenciais, os específicos que são super importantes, a estrutura da peça e no final a tabela de pontuação para você entender onde é que está a maior carga de pontos, para você garantir logo a sua aprovação. Quer entender os embargos de terceiro? Então vem comigo! Pessoal, e eu já adianto que eu vou deixar o PDF e para te ajudar eu vou deixar o PDF dessa aula aqui no link da descrição. E em troca eu peço que você curta e compartilhe com seus amigos que também não sabem o que é uma peça embargo de terceiro. Combinado? Então, vamos para cima. Vamos entender logo para que serve essa peça. Os embargos de terceiro, eu coloquei aqui para vocês, é uma ação pelo procedimento especial que tem a finalidade de fazer cessar uma constrição judicial sobre um bem ou um direito de quem não é parte num processo judicial. Para quem não entendeu nada, eu vou traduzir, viu? Imagina que você não é autor nem é réu de nenhum processo e de repente tem a sua conta bancária penhorada ou tem a sua conta bancária bloqueada ou um carro que você tem penhorado, ou seja, você cai de paraquedas num processo que você não é autor nem réu. Como é que você vai defender o seu bem? Vai ser aqui por meio de embargos de terceiro, combinado? Então, para que serve esse embargos? É para você pedir o desfazimento dessa medida que determinou uma penhora ou um bloqueio de bens que é seu e que você não tem nada a ver com a briga dos outros. Para quem não lembra, essa constrição judicial ela pode ser um arresto, pode ser um sequestro, pode ser uma penhora. E qual que é a diferença? Para quem não sabe, arresto é aquela medida judicial preventiva que ela vai apreender vários bens do devedor. O sequestro já é diferente, é uma medida que ela visa a apreensão daquele bem específico. Normalmente é um bem que está sendo disputado numa ação judicial. E a penhora já é uma medida mais definitiva, mais agressiva, que tem o objetivo da tomada desse bem ou do direito para efetivar o pagamento de uma dívida. Combinado? Eu vou mostrar para vocês agora os requisitos essenciais e os requisitos específicos dessa peça. Então, presta atenção aqui que é super importante para você acertar na hora da prova. Os requisitos essenciais e específicos eu coloquei aqui junto, porque essa peça ela tem uma natureza de ação autônoma, ou seja, ela vai formar um novo processo. Então, eu vou precisar obedecer todos aqueles requisitos ali da petição inicial que estão no artigo 319 do Código de Processo Civil. Além disso, eu também vou precisar observar os requisitos do artigo 674 do Código de Processo Civil também, tá? Então, os requisitos essenciais e específicos estão aqui: endereçamento, a qualificação das partes, tempestividade, a legitimidade ativa, a prova do domínio desse bem que está sendo constrito, a causa de pedir, os fatos e os fundamentos jurídicos, pedidos, valor da causa e fechamento. Ou seja, ela é uma petição inicial normal, só que ela tem aí 3 requisitos super importantes que você não pode deixar de colocar na sua prova, que é o quê? A tempestividade, a legitimidade ativa, eu preciso provar que eu sou terceiro, né? Eu preciso provar que o seu cliente é terceiro nesse processo, ele não é autor, nem é réu. A prova do domínio desse bem que foi constrito e a tempestividade. Sim, essa peça ela tem um prazo para ser apresentada. Se a gente estiver falando de processo de conhecimento, os embargos de terceiro, eles podem ser apresentados até que a sentença não transite em julgado, ou seja, pode ser apresentada a qualquer tempo, desde que a sentença não tenha transitado em julgado. Combinado? Se a gente estiver falando de processo de execução ou cumprimento de sentença, aí já não é assim tão longo. O prazo é de 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, né? Quando for vendido em leilão, mas sempre antes da assinatura da carta. Combinado? Então, o que você vai prestar atenção aqui e colocar uma estrelinha?
tempestividade, legitimidade ativa e a prova do domínio. Esses 3 tópicos são de suma importância para você garantir os seus pontos. Então agora eu vou mostrar para vocês a estrutura da peça. Vamos lá. Foca aqui, hein? Assim como as peças todas, né? A gente tem o endereçamento. Para qual é o juízo que eu vou mandar isso aqui? Eu vou endereçar essa peça para o juízo que determinou a constrição do bem do seu cliente, tá bom? A qualificação das partes, embargante e embargado, vou pedir a distribuição por dependência, ou seja, dependência àquele processo principal onde foi determinada a constrição, o nome da minha peça processual, a tempestividade, lembrando, como eu falei, processo de conhecimento ou processo de execução, o prazo é diferente. Vou demonstrar a legitimidade ativa do meu cliente e provar que o bem que foi constrito é do meu cliente. Os fatos, a fundamentação jurídica, você normalmente coloca ali primeiro, né, as preliminares, que são aquelas questões processuais. Então, por exemplo, se o seu cliente ele é maior de 60 anos, não esqueça de pedir a tramitação preferencial, porque assim você já garante algum pontinho ali, tá? O mérito, você vai ali discutir quais foram os direitos violados do seu cliente e os pedidos. O que eu vou pedir nos pedidos, Cris? Primeiro, recebimento dos embargos de terceiro, a distribuição por dependência, a citação do embargado para apresentar a contestação, depois que ele contestou, aí segue o procedimento ordinário. Vou pedir a juntada dos documentos que vão comprovar a posse e o domínio do bem, a procedência dos pedidos para determinar o desfazimento da constrição judicial. E aqui eu quero falar com você, hein? A procedência dos pedidos. Eu não peço procedência da ação, hein? Pelo amor de Deus. E também a condenação em custas e honorários advocatícios. Combinado? Valor da causa, que normalmente é equivalente ao bem que foi constrito. E o fechamento. Local, data, advogado e a OAB. E não esqueça, não pode assinar a prova com seu nome. E não esqueça, não pode assinar a peça com seu nome, hein? Presta atenção aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês a tabela de pontuação dessa peça embargo de terceiro, para vocês verem onde é que está a maior carga de pontuação. E assim você vai garantir os seus pontos e passar logo nessa prova. Porque vocês viram, a estrutura é super tranquila. É a estrutura de uma petição inicial, só que ela tem ali mais 3 requisitos super importantes, que são os requisitos específicos dessa peça. Você lembra quais são? A gente acabou de falar. Tempestividade, legitimidade ativa e a prova do domínio do bem da coisa. Combinado? Então vamos lá, presta atenção agora nessa tabela de distribuição de pontos. Endereçamento, você garante aí, acertando o endereçamento, 1/10. A qualificação das partes, se você souber colocar quem é o embargante, que no caso é o seu cliente, e o embargado, você já garante aí 2/10. Indicação, o nome da peça com a indicação, você garante 1/10. Pedir requerer, né, a distribuição por dependência, colocando a fundamentação, olha aí, já tem 3/10. Tempestividade, você já garante aí 3/10 também. Deixa eu colocar aqui. A prova do domínio, olha aqui, ó. A prova do domínio, a tempestividade, que são aqueles requisitos essenciais que a gente falou. Depois, a questão do mérito, que você vai apresentar. Os requerimentos, né, no caso, ou os pedidos, pedindo a condenação em honorário de sucumbência, a suspensão dessa medida constritiva, cancelamento da penhora, se foi o caso, a citação, não, a gente não pode esquecer, e indicar o valor da causa. E no final, gente, até o fechamento da peça você garante pontos. Então, como você está vendo, somando ali 1/10, 2/10, 5/10 e vendo onde que está a maior carga de pontuação ali, você consegue sim somar os 5 pontos dessa peça. A gente sabe que para passar na segunda fase do exame de ordem, você precisa tirar pelo menos 6 na prova. E você está vendo aqui que não é difícil, o que não pode é dar bobeira. Às vezes o aluno está ansioso, está inseguro, está agoniado ali na hora da prova, e acaba esquecendo alguma coisa. E aí perde um pontinho bobo. Esquece de colocar
que a distribuição, pedido de distribuição por dependência, ou esquece de colocar o fechamento. Gente, eu vi uma pessoa esquecer de colocar o fechamento, não pode. Aliás, um só não, vários, né? Esquecerem de colocar o fechamento da peça, ou colocar a fundamentação jurídica no nome. São pontinhos que a gente vai perdendo, só que na hora da soma vai fazer falta, tá bom? Então, eu já te agradeço por você ter visto o vídeo todo, e se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você curta e compartilhe com aqueles seus amigos que não sabem nem para que serve a peça embargo de terceiro. E eu te vejo no próximo vídeo.